Você já pode ter ouvido falar da expressão de plataforma se referindo ao projeto de um carro. Não é aquele guincho que transporta veículos, é aquela base de um automóvel que pode dar, dependendo da criatividade de engenheiros e de designers, pode resultar em diferentes projetos, como o Peugeot 208, que é feito na Argentina, o Citroën C3, que é feito no Rio de Janeiro, em Porto Real, e agora também o Citroën Basalt, que também é feito no Rio de Janeiro. Todos eles são feitos sobre a CMP, Common Modular Platform, que dá origem a diferentes modelos, no caso também o Basalt agora. Mas o que você, consumidor, ganha com isso? Segundo as montadoras, redução de custos, vários projetos em cima de uma só base. E preço agressivo é uma dos argumentos desse lançamento que acaba de chegar ao mercado. O Citroën Basalt é uma elegante mistura de estilos. Agora, como a proposta é de um utilitário esportivo, um SUV, as linhas reforçam muito a ideia de robustez para esse veículo. Mais do que isso, a distância do solo é de 18 centímetros, que é uma boa distância. Você não vai fazer um rally com esse carro, mas também não vai ficar tão sujeito àquelas raspadas desagradáveis. Há bons ângulos de entrada e de saída. Agora, de novo falando da mescla de estilos, a gente tem um SUV e aqui na terceira coluna essa elegante caída que inspira o estilo de um coupé, o perfil de um coupé. Já quanto esses vincos na carroceria, mais do que o efeito estético que eles têm, fica bonito, existe contida neles, invisível para a gente, a proposta de um reforço estrutural que protege os ocupantes em caso de um acidente. A chave é canivete, mas ela não é presencial, então é necessário colocar na ignição para dar partida, no parking, drive, vamos sair. A posição no banco é bastante confortável, nós temos essas abas aqui nas costas e no quadril, nas coxas, que amparam bem o corpo. E a posição de dirigir é alta, isso é bastante agradável, tem uma amplitude do trânsito no entorno do carro. Quanto ao painel, ele é simples, é digital de 7 polegadas, tem o essencial para informar o motorista, a condutora, e tem uma coisa que eu gosto muito, que é informar a velocidade. Independentemente de um velocímetro, ele já crava a velocidade atual. Já o multimídia de 12 polegadas, ele está bem à altura dos olhos e tem informação básica de entretenimento, de outras funções do carro, mas não exige que o motorista, por exemplo, tire a atenção para mudar a temperatura, porque aqui o ar-condicionado está bem abaixo do console central e ele concentra as funções de temperatura, de velocidade do ar, ou seja, muito ao alcance da mão, sem distrair a atenção, diferente de alguns modelos que exigem interagir com a tela. E isso é muito bom para a segurança. Essa discreta folhinha no painel, ela indica se sua condução está sendo econômica, um pouco mais gastona, por assim dizer. Porque enquanto o giro do motor está suave, o seu pé está leve no acelerador, ela fica verde. Se você acelerar, ela já muda para o laranja e fica quase um vermelho, indicando que você está gastando mais combustível. A direção tem assistência elétrica, é bem leve e precisa. O revestimento do volante, ele é bastante agradável, embora o volante tenha ajuste apenas de altura. Ele traz aqui os controles para o sistema de som do multimídia, volume, seleção de estação e comandos para personalizar o painel. Agora, já o nicho
onde se pode levar o celular, ele é bastante amplo, leva um celular grande, porém ele não tem recarga por indução da bateria. No capítulo Segurança e Conforto, o Basalt conta com acionamento elétrico para os retrovisores, para os vidros e também as travas elétricas do carro. O alarme pode ser acionado pela chave e as manobras são auxiliadas por uma câmera traseira. Nessa versão Shine também por sensores que avisam a proximidade, a aproximação de uma coluna ou a parede. O carro conta com 4 airbags, 2 frontais obrigatórios por lei e 2 laterais. No caso, a pressão dos pneus é monitorada e é possível saber se houve alguma ocorrência que exige a sua atenção. Você faz a manutenção regular da pressão dos pneus, faz a calibragem, mas pode haver um imprevisto e você vai ficar sabendo pelo instrumento do painel. Por fim, o conjunto óptico conta com as luzes de rodagem diurna com LED. Isso é bastante importante aí para pegar uma estrada. Você não terá que se preocupar com isso, porque elas já estarão acesas. Basalt é equipado com motor 1.0 turbo de 3 cilindros. São 130 cavalos que conversam com uma transmissão CVT que simula 7 velocidades. Isso é bastante interessante. É um câmbio contínuo, porém simula 7 velocidades diferentes. E muito bom também é que o desempenho é satisfatório, mas exigindo do acelerador, no caso de uma ultrapassagem, por exemplo, o câmbio reduz e a resposta é bastante ágil. O consumo aferido pelo Inmetro, ele é bem satisfatório, como você pode observar nos letreiros aqui embaixo. A condução do Basalt é confortável. Ele tem suspensão que absorve bem as irregularidades do terreno. Agora, sendo um carro mais alto, não é aconselhável abusar nas curvas. Sem abuso, sem sustos, porque ele balança, ele inclina. O sistema de freios, ele tem uma resposta satisfatória com 2 discos na frente e tambores nas rodas traseiras. Agora, o carro também conta com o sistema de partida em rampa. Parando o carro numa ladeira, ele não vai voltar para trás por alguns segundos. Um recurso que também atende quando o Basalt está de ré, o que é uma providência bastante interessante. O ângulo de abertura da porta traseira é bastante amplo, o que favorece a entrada dos passageiros. Como habitual, é um banco que oferece segurança, tem encostos de cabeça, tem cintos para 3 pessoas. Já o espaço já não é tão generoso para 3 pessoas, embora seja possível transportar 2 adultos, uma criança. E o que serve aqui, os ocupantes do banco traseiro, tem 2 entradas USB-A, então se precisar carregar um celular mais recente, vai ser necessário um adaptador. Curiosidade, os controles dos vidros traseiros estão aqui, não no apoio de braço, e não estão também no apoio de braço do lado do motorista, como é comum. Ou seja, se o motorista quiser abrir o vidro para alguém, fechar o vidro para alguém aqui atrás, ele tem que acionar nessas teclas também. Agora, não pode deixar de mencionar, sempre positivo, temos fixação Isofix para 2 cadeirinhas infantis.
Antes de falar do compartimento de bagagens, interessante explicar essas protuberâncias, uma de cada lado, elas acomodam as articulações da tampa do porta-malas. E elas estão do lado de fora, segundo a Stellantis, elas têm também um efeito aerodinâmico, mas elas poupam espaço para a cabeça dos ocupantes do banco traseiro. Vamos direto agora ao que interessa para uma família, que é um amplo espaço para bagagens, são 490 litros declarados, sendo que esse espaço pode ser ampliado com o rebatimento do encosto do banco traseiro. O Citroën Basalt já chega como linha 2025. Todas as versões são equipadas com motor 1.0 turbo. A chamada versão de entrada é a Fio. Ela é oferecida a preço de tabela R$ 89.990. Essa versão que a gente conheceu é a Shine. O preço de tabela dela R$ 104.990. O consumidor, a compradora, pode negociar ali na revenda, adotar, incorporar acessórios da marca Mopar, que faz parte do grupo Stellantis. Aí é possível personalizar um pouco mais o seu Basalt. Também na hora da compra é possível negociar a aquisição pré-paga de pacotes de revisão. Isso é bastante interessante por duas razões. Primeiro, esses valores são incorporados ao financiamento, ou seja, financia-se também as futuras revisões. E acaba virando um argumento de venda se a pessoa for passar o carro para frente após um ano, por exemplo. Pode avisar o comprador, usar isso como argumento de que há revisão pendente ainda. Tudo foi feito direitinho e ainda já há uma revisão ou duas incorporadas já pagas. Por hoje é isso. Bons caminhos. Até a próxima.